Pronto. Bom, pessoal, aula de hoje, o nosso tema é diagrama de blocos. Então, o que é, primeiramente, essa parte do diagrama de blocos? Para a gente entender isso, talvez valesse a pena nós entendermos novamente o que é a primeira parte da disciplina. Eu havia dito para vocês lá na nossa primeira aula que a parte 1 da nossa disciplina envolveria, basicamente, dois assuntos importantes para sistemas de controle, que é transformada e transformada de Laplace, e o outro é diagrama de blocos. E isso quer dizer o seguinte, que basicamente daqui para frente é a análise do que acontece quando eu pego uma função de transferência, quer dizer, é uma equação diferencial escrita em Laplace, e aí o diagrama de blocos, para que ela serve? Aonde que ela entra nessa matemática? Nós vamos pensar o seguinte, né? O que é, primeiro, uma função de transferência? Uma função de transferência, eu posso entender que seja exatamente isso daqui, ó. Iterações entre blocos ou funções de transferência. Então, na verdade, o diagrama de blocos é um jeito que nós utilizamos para representar o que acontece com as nossas funções de transferência. Então, esse exemplo aqui, o que a gente tem? M de S é uma função de transferência, G de S é uma função de transferência e H de S é outra função de transferência. Então, nós temos três funções de transferência, só que elas estão nesse esquema, né? Por exemplo, a saída de M de S é a entrada de G de S. Bom, isso é fácil fazer na prática, né? Se eu tenho tudo em Laplace é simplesmente eu multiplicar as nossas funções de transferência. Só que aí é que está. Esse sistema, ele responde a primeira vez, essa entrada entra para esse sistema e vai responder a essa entrada, que aí vai vir para cá, isso daqui vai responder à entrada que foi soltada para isso, ele vem para cá, vai ser comparado com alguma coisa e vai ser novamente a entrada do outro bloco. Opa, agora ficou difícil eu trabalhar, então, pensando nisso, como se fosse simplesmente uma união de funções de transferência, se eu quisesse calcular, por exemplo, a transformada inversa. E por que vai ser interessante isso para nós? Basicamente, os sistemas de controle são muito representados por isso daqui, ó. Esse seria o processo ou sistema que eu quero controlar. Esse daqui é a adição de um sensor de medida para ele, então eu preciso retirar as suas informações, e o nosso M de S vai ser o nosso controlador. Então, aqui eu tenho o jeito que eu coloco o controlador no meu sistema. Um dos, né? Na verdade, eu tenho vários jeitos de colocar o nosso controlador, não necessariamente nessa posição. Mas isso tudo a gente vai ver na segunda parte da disciplina. Né? Na segunda parte da disciplina. Agora, o que a gente precisa saber é o seguinte: como que eu saio desta representação aqui e venho para essa representação aqui, ó? Opa, esse daqui é o chamado resultado, é o resultado daquele meu sistema que está colocado na forma de diagrama de blocos. Então, olha ele aqui, eu vou usar bastante essa coisa dessa lousa iterativa aqui para mostrar. Então, olha só, esse daqui é o resultado de trabalhar com esse sistema aqui. Então, a gente precisa saber como é que eu saio disso e venho para isso. Então, é basicamente isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje. E, pelo menos para dizer para vocês, olha só, M, G e H são funções de transferência. R, E e C são sinais. Né? Isso é importante a gente ter. Setas vão ser sinais e os blocos serão funções de transferência. Bom, como que a gente passa, então, para fazer essa nossa análise? Vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar o seguinte.
primeiro, como é que eu escrevo uma função de transferência em um bloco? Quer dizer, como é que eu transformo ela num bloco? Então, como que é a nossa função de transferência típica? O nome G de S, o nome G de S, e aí ela tem uma entrada, a sua entrada é R de S, e a sua saída C de S. Pego o R de S, passo para cá multiplicando a minha função de transferência, então eu tenho que C de S é G vezes R. E é muito bom, pessoal, a gente manter essa relação cuja última parte seja um sinal. Seja um sinal. Então, R de S é um sinal. Eu nunca vou colocar um sinal vezes uma função de transferência. Isso é não usual? Ou está errado? Não. Não quer dizer que esteja errado, mas é não usual. Em geral, nós colocamos função de transferência vezes um sinal. Tá? Então, peguei essa minha função de transferência, o G, multipliquei pelo R, que é a sua entrada, e aí eu tenho a sua resposta C de S. E isso, o que eu faço? C de S é G vezes o R. Então, peguei essa minha função de transferência e transformei ela nesse bloco. Tá? Então, se eu voltar para lá, já dá para ver algumas coisas interessantes aqui. Ó. A saída desse bloco é a entrada desse, a entrada desse bloco é a saída desse, né? E aqui a entrada dele vai ser uma soma disso daqui. Pessoal, deixa eu falar. Desculpem a interrupção. As duas dormem igual um anjinho, as duas cachorras que eu tenho. Só que dá a impressão que a hora que eu vou começar a aula, elas começam a fazer a bagunça delas. Bom, vamos lá então. Nosso diagrama de blocos. E aí, vamos entender agora como que a gente resolve ele. Né? Então, olha só. Objetivo: sempre encontrar uma forma geral para os blocos. Então, o que é isso? Chamada de função de transferência de malha fechada. E o que é essa função de transferência de malha fechada? Basicamente, encontrar isso a partir deste bloco aqui. Então, é resolver o diagrama de blocos. E aí, o que a gente tem? Né? Via de regra, somente um único denominador e um único numerador podem existir na minha representação final. Quando eu estou com blocos. Quando eu substituo os blocos por funções de transferência, aí eu tenho que reorganizar tudo para que tenha, de novo, um único numerador e um único denominador. Então, isso daí a gente precisa ficar sempre prestar atenção nisso, né? É o que a gente vai resolver tudo daqui para frente. E aí, vamos lá. Como é que eu resolvo isso? Olha só que coisa interessante, né? Parece complicado, mas no fundo, só tem duas regras que a gente precisa seguir. Primeira regra, que é a regra de ouro. Iniciar em sinais e terminar em sinais. Isso quer dizer o seguinte: uma função de transferência não pode ser igual a nada. Espera aí, uma função de transferência não pode ser igual a nada na minha representação de blocos, porque senão eu vou errar na hora que eu for fazer a solução final. Isso é, encontrar uma nova função de transferência, baseado na configuração dos nossos blocos que estão representados no diagrama. Então, inicio em sinal, termino em sinal. Espera aí, como assim? Inicio em sinal. C de S é igual a G vezes R. Né? E eu vou seguir o fluxo. C, G vezes R. Eu nunca vou fazer G é igual. Se eu fizer G é igual, vai estar errado. Né? Até dá para fazer o R é igual a C sobre G. Mas isso também não é usual quando resolvemos os nossos blocos. O que é usual para nós é
C é G vezes R. Então, começo em sinal C, termino em sinal R. Nunca paro num bloco. E nunca vou fazer um bloco é igual. Porque aqui o meu bloco, o G de S, o que é? C sobre R. Isso vai complicar os meus cálculos. Segundo, todo diagrama deve ser representado. O interessante é que, em geral, eu não preciso pensar nisso. Ah, eu estou representando esse pedaço ou não. Ele vai aparecer automaticamente nas nossas equações. O interessante é isso. Vamos lá. Representações básicas, né? O que são essas representações básicas? As formas básicas que nós vemos praticamente em todo diagrama de blocos, ele vai ter aquele tipo ali. E são 3 formas básicas, né? E olha só, em geral, o fluxo é representado pelas setas, vai da esquerda para a direita. Por que da esquerda para a direita? Porque provavelmente é o jeito que nós escrevemos. Poderia ser da direita para a esquerda? Sim, não estaria errado. Mas, como eu disse, isso não é usual, não é encontrado dessa forma nos livros. Pelo menos nos livros que são escritos para quem escreve da esquerda para a direita, né? Os paralelos são posicionados em cima e as realimentações embaixo. Isso aí é não usual se eu trocar? Não, isso daí não tem nada a ver. Por isso que eu falei em geral, né? Os paralelos são posicionados em cima e as realimentações embaixo. Pode haver variação, claro, principalmente com o objetivo de não ficar cruzando muita linha. Porque, é claro, aquela representação é bastante simples, né? Nós vamos pegar representações mais complicadas. E quais são as regras práticas? Então, as equações devem acompanhar o fluxo ou sentido das linhas ou setas, que são sinais. Começo em sinal, termino em sinal. Deve-se iniciar sempre sinal e terminar em sinal. Portanto, deve-se sempre iniciar em uma linha e terminar em uma linha. Tá? E o mais interessante, passando por bloco ou não. Passando por bloco ou não. Nós vamos ver casos em que só tem linha, não passa por bloco, né? Não passa por blocos. Então, vamos lá para as nossas representações mais simples que a gente tem. A primeira delas, vamos pensar o seguinte, são sistemas em série. E o que são sistemas em série? Vamos pensar o seguinte, ó, 2 funções de transferência, G e H. Tá? Vamos ver o G. O G, a sua entrada é X e a saída U. O meu H, a sua entrada é U e a sua saída é C. Então, olha o O aqui e olha o U aqui. Então, esse caso aqui, a gente costuma dizer que a entrada de uma é a saída da outra. Então, os nossos sistemas estão em série. E como que eu resolvo isso? Lembrando que em Laplace é só multiplicar as coisas. Então, U é igual a G vezes X, o C é o H vezes U. Então, o C está aqui, o U está aqui. O que eu vou fazer agora? Substituir este U aqui nesse daqui, neste U. Então, o meu sistema fica C de S, H de S, G de S, que são as 2 funções de transferência, vezes o sinal que entra na primeira, X de S. Aí eu pego o X de S para voltar para a função de transferência, porque função de transferência tem uma entrada e uma saída. Divido o X para cá, C sobre X, G vezes H. Então, olha que interessante. O nosso sistema em série, ele pode ser representado desse jeito aqui, ó. X, G, cuja saída é U. O próximo bloco, o H, a entrada é U, a saída é C. Então, a gente diz que isso daqui está em série. E em série, olha que interessante, nós multiplicamos as nossas funções de transferência. G vezes H. Ah, poderia ser H vezes G? Bom, aí tanto faz. Porque, no fundo, isso daí são multiplicações e multiplicação. Eu posso inverter o jeito de multiplicar as coisas aí. E interessante, hoje nós não vamos trabalhar com isso, mas na aula que vem a gente vai chamar isso daqui de álgebra de blocos.
métodos, né? Toda vez que eu tenho isso daqui, eu já posso passar para esse tipo de coisa aqui. Mas são dois métodos um pouco diferentes. Eles significam a mesma coisa, mas são um pouco diferentes ainda. Continuando. Outro tipo de sistema. Se eu tenho série, eu posso ter o paralelo. E o que é o paralelo? Vamos imaginar o seguinte, olha só. O 1 é G vezes X, então a minha saída, o 1 é formado por G vezes o X. O 2 é o H vezes o X. Então, olha que interessante, né? O X, ele entra tanto em G quanto em H. E aí ele vai formar a saída U1 e a saída U2. E aí a saída completa no final é a soma dos dois, o 1 mais o 2. Substituindo tudo, isso é, pegando o x, passando para cá, pegando o x, passando para cá, colocando nessa formulação, substituindo o 1 e o 2, que veio daqui e daqui, colocando o nosso x em evidência. Então, está aqui, ó, coloco o meu x em evidência. Então, a gente tem o nosso c sobre x, é o g, mais o h. E olha a representação em álgebra de blocos, né, como é que fica. Tenho a entrada x, temos o nosso g aqui, ela também entra em h. Esse daqui a gente costuma chamar de ponto soma, então eu tenho uma soma de dois sinais, e nós chamamos ponto soma, mas poderia ser o sinal de menos aqui, que tanto faz. Isso quer dizer que poderia ser menos e mais e menos, ou do jeito que está aqui, mais e mais, nós chamaríamos isso de ponto soma. Alguns livros representam, aí depende de cada autor, eu gosto muito dessa representação aqui, porque fica bem organizada. Né? Tem alguns autores que preferem colocar esse tipo de coisa aqui, ó. E aí ele põe o sinal aqui do lado, ó, por exemplo, mais e menos, para formar a saída. Né? Então, alguns autores fazem desse jeito, outros autores fazem desse jeito. Eu acho essa daqui mais elegante, eu acho mais bonita essa daí. Então, por isso que eu uso ela. E aí, no final das contas, eu tenho que o nosso C é o G mais o H vezes o meu X. Nós vimos série, nós vimos paralelo. A terceira forma simples que todo o nosso sistema vai ter é justamente essa daqui, ó. É justamente essa daqui. Isso daqui é a chamada forma em realimentação. Né? Forma em realimentação. E o que é essa realimentação, por exemplo? Ó, tem um laço. Esse laço é dado por esse sinal aqui embaixo. E daí que vem o nome, malha fechada. Essa malha fechada indica que tem um laço fechando ela. Então, olha que interessante. R de S entra aqui, eu comparo ele com a saída C, e o resultado disso é a entrada de G. Né? Então, como que a gente resolve isso daí? De novo, ponto soma, isso pode ser mais e menos do jeito que está aqui, pode ser menos e mais, poderia ser menos e menos, tanto faz aqui. Como que a gente resolve isso daí? Fácil. Usando aqui a nossa lousa interativa para deixá-lo aqui, ó. Aqui, dependendo do tamanho, não apareceu essa linha aqui embaixo que está unindo, mas é essa linha que a gente tem aqui. E aí, como que eu faço? Eu posso simplesmente dar um nome para qualquer linha que não tem nome no meu diagrama. Então, se eu voltar aqui, ó, qual linha que não tem nome? Ah, pessoal, deixa eu perguntar para vocês. Vocês estão conseguindo ver bem esse pedaço aqui? Sim, sim. Sim. Tá bom? Ou é melhor aumentar um pouco? Hein, pessoal? Para mim tá bom, professor. Tá bom?
Então, tá certo. Por enquanto, ainda é simples. Depois vai começar a ficar um pouco mais complicado. Eu tento reajustar aí essa parte aqui. Então, o que eu tinha? Esse meu diagrama aqui, se eu observar, ó, C de S é essa linha, e isso daqui é uma derivação dela, também chama C de S. Aqui eu tenho R, só não tenho esse nome aqui. Então, aí vem a dica. Todo sinal que não tem nome, eu posso dar o nome que eu quiser para ele, exceto os nomes que já tem no meu sistema. Isso é, quais são os nomes proibidos aqui? R, G e C. Qualquer outro nome, qualquer outra letra serve. Então, por exemplo, eu vou chamar isso daqui de E de S. Pronto, para facilitar a nossa vida. Tá? Bom, como que a gente faz? Agora eu vou usar o método que foi comentado em cima. Começo em sinal, quer dizer, começo em uma linha, quer dizer, começo em uma seta, e eu sempre termino em setas, ou linhas, ou sinais. Então, nunca faço um bloco é igual a alguma coisa. G é igual. Se eu fizer G é igual, provavelmente eu vou errar o meu diagrama de bloco. Então, eu começo sempre do final para o início. Então, C de S é igual a G vezes Z. Posso parar aqui? Posso, porque eu disse que a metodologia era começo em sinal, termino em sinal, passando ou não por blocos. Então, ó, C é G vezes Z. C, G vezes Z. E, pessoal, mantenham a ordem. Mantenham a ordem, mantenham tudo muito bem organizado. Porque vocês vão ver que alguns diagramas de blocos, tem muitos blocos, dão um certo trabalho para a gente resolver isso daí. Tá? E por que eu falo isso? Principalmente por causa da prova. Eu entrego a prova agora para vocês estudaram, vocês sabem o que vocês estão fazendo, porque aí eu solto a nota uma semana depois. Aí vocês já esqueceram tudo e isso já aconteceu. Né? Eu dou 0 na questão porque eu não entendi a questão. Aí vem o aluno e pergunta para mim, professor, por que eu recebi 0? Porque eu apontei aqui que eu não entendi o que você fez. Você pode me explicar, então, o que você fez? Para ver se eu posso considerar alguma coisa? E isso já aconteceu, não uma, nem duas e nem 3 vezes. Já aconteceram várias vezes isso. Aí o aluno pega, olha a coisa, né? Está completamente desorganizado aquilo ali, e aí ele chega à seguinte conclusão: professor, nem eu entendo o que eu fiz aqui, justamente por causa dessa falta de organização para isso. Então, lembrem-se disso. É a dica para a prova. Bom, claro, esse daqui é bastante simples, né? Então, nós vimos C, G vezes Z. C, G vezes Z. Equação 1. Equação 2. É o sinal que eu adicionei. Olha que interessante, né? É o próprio sinal que eu adicionei, vai ser a equação 2. E, R menos C. Então, E é R menos C. Isso daqui é a minha equação 2. E como que eu resolvo isso? Bom, basicamente o que eu preciso fazer é eliminar todos os sinais que eu adicionei no meu sistema, que eu dei nomes para eles. Então, como eu dei o E de S, eu preciso desaparecer o E de S. Essa daqui é bastante simples, é só substituir o E de S de 2 em 1. Então, ó, substituindo 2 em 1, simplesmente C é o G que multiplica R menos C. E aí, o que eu vou fazer? Ó? Essa multiplicação, eu vou passar para o lado de cá e colocar em evidência. Então, nós ficamos com 1 mais G vezes o C. O G vezes o R, essa daqui, ó, ela ficou desse lado aqui. E aí, então, eu passo 1 mais G dividindo, tá aqui, o nosso sisteminha, em malha fechada. Então, essa é a nossa realimentação. Primeiro exemplo. Olha que interessante. Olha que interessante esse daqui. Né? Por um acaso,
Ah, é a mesma coisa que está aqui. Então, olha que interessante, a gente já sabe o resultado. Isso daqui tem que dar mg1 mais mgh. Bom, como que a gente faz? Né? Aqui, olha, eu já coloquei um nome que eu acho que seja interessante. Existe alguma posição boa para se colocar um nome, professor? Eu aconselho, em geral, após os somadores. Após somador é muito bom eu colocar um nome, porque é ali que a gente vai acabar se confundindo mais. Peraí, e entre M e G, eu preciso colocar um nome? Bom, eu já sei que esse meu sistema está em série. Então, não há necessidade de colocar um nome aqui no meio, porque senão, cada vez que eu coloco um nome, eu estou aumentando uma equação na minha solução. Né? E como eu já sei que C é G, M, E, então facilita a minha vida, porque isso daí está em série. Isso daí está em série. Né? Então, vamos lá. Pensando nisso, olha só. Primeira equação. Inicio em sinal, termino em sinal. C é G, M, E. C, G, M, E. Primeira equação. Segunda equação. O E. R. Olha outro sinal sem nome aqui, mas aqui não há muita necessidade de se colocar um nome. E é o R menos H, C. E, R menos H, C. Novamente, só substituir o E. Então, eu posso substituir a equação 2 na equação 1, e aí é só rearranjar o pessoal. Ó, C de S, MG, R menos HC. Aí eu vou ver, como eu tenho C aqui, eu preciso colocar todo mundo no mesmo lado. Então, isso daqui vezes isso. Cuidado com os nossos sinais. Aqui está menos, quando vem para cá ele vira mais, esse mais aqui. E aí o que sobra do lado de lá é MGR, então MGR, e isso daqui vem dividindo para cá. Né? C de S, MG, e o R, 1 mais MGH. Pronto. Eu tenho essa representação aqui. Professor, essa é uma forma em realimentação. O senhor mostrou lá que sistemas em série eu multiplico. Sistemas em paralelo eu somo. E tem um jeito de decorar isso daí? Bom, é extremamente fácil decorar isso daqui. Parece complicado, mas é tranquilo. Olha aqui. Vamos pegar ela aqui, só para a gente rever. Podia pegar lá em cima, mas a minha intenção depois é mostrar outros diagramas, então fica mais fácil. Olha só. Se eu olhar para a solução que está aqui embaixo e olhar para o bloco que está aqui em cima, o que fica que dá para a gente tirar disso? Vamos olhar o numerador do meu resultado, MG. O que é o meu numerador? MG. Posso dizer, então, que é o meu ramo direto? É esse daqui? Sim, é assim que a gente fala. Eis o nosso ramo direto, M vezes G. Então, aqui em cima, MG. E o ramo de baixo? 1 mais. Aqui era menos, ó. Aqui era menos. Então, vamos entender de onde que veio esse menos, né? Esse menos, ele apareceu um menos aqui, só que aí ele inverte de lado e vira mais. Então quer dizer que se aqui fosse mais, seria mais aqui, e aqui viraria menos? Exatamente. Então, poderia dizer até o seguinte, ó, mais e menos, aqui é menos e mais. Se aqui fosse mais, isso viraria menos. Só que lá, como é menos, então ele vira mais. Quer dizer, simplesmente troca o sinal. Então, como é 1 mais... E aí, olha que interessante, MG vezes H. Esse MGH é justamente o ramo direto, MG, vezes o que está nessa parte de baixo, que a gente costuma chamar de realimentação. Né? De realimentação. Então, parte de cima é o ramo direto, MG.
O ramo de baixo é o ramo direto vezes o que está na minha realimentação. 1 mais, porque aqui é menos, então 1 mais MGH. MGH. Professor, por que aqui é realimentação? Qual que é a diferença do paralelo? Vamos pegar lá e dar uma olhada no nosso paralelo. Olha só. O paralelo, as setas estão apontadas para o mesmo lado. Então, essa seta, essa seta, essa seta e essa seta, ambas apontadas para a direita. E no caso da minha realimentação, para a direita, para a esquerda. Então, elas estão apontadas em sentidos opostos. É daí que vem a nossa realimentação. Então, resolvemos esse daqui. Beleza. Demos essa dica de como se faz isso. Agora, vamos lá. Exemplo 2. Opa! Vamos entender aqui o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Eu tenho MG, o H, que a gente já viu ali em cima, só que aí apareceu essa desgrama do F aqui, ó, somando aqui. Então, tenho 2 pontos soma. E como que eu resolvo isso daqui? Bom, eu disse para vocês o seguinte. Eu posso adicionar todos os nomes que eu quiser para as linhas que eu acho que são interessantes. Então, nessa primeira vez, eu vou usar os nomes E, X e U. Por que eu estou usando o E, o X e o U? Bom, eu disse para vocês que logo após um somador, era interessante eu ter um nome. Então, se eu tenho aqui um somador, por que não dar um nome aqui? Agora, como é a primeira vez, eu tenho essa saída aqui, ó. Então, talvez seja bom eu dar um nome para cá também. E eu vou chamar ele de X. E aqui também, como tem essa saída aqui para baixo, que é a minha realimentação, isso daqui eu também vou dar um outro nome que eu vou chamar de U. E não foi à toa, pessoal, que eu usei azul e vermelho, porque a partir do momento que a gente ganha conhecimento da solução do diagrama de blocos, eu só preciso da cor azul. Eu vou mostrar para vocês lá. Quer dizer que só com E de S a gente conseguiria resolver? Sim, só com E de S. Mas vamos entender aqui o nosso diagrama. Então, eu tenho, ó, paralelo e eu tenho realimentação. Mas é simples. O que eu disse? Começamos em sinal, terminamos em sinal. Então, vamos lá. Tá aqui agora, é importante eu deixar isso aqui. Começamos em sinal, terminamos em sinal. Isso quer dizer que quantas equações eu vou ter? Se eu começo em C, uma. Cada sinal que eu adiciono é uma equação. Então, 1, 2, 3, eu vou ter 4 equações para serem resolvidas aqui. Então, vamos ver como é que fica isso. Olha só. Primeira equação. C de S é a soma. Então, é a soma, está aqui a soma, do quê? Deste meu sinal, U, está aqui, e aqui em cima, Fx. Comecei em sinal, parei em sinal. Então, Fx. Isso daqui deveria estar em vermelho e está em preto. Tá? E aqui o meu U. Próximo sinal. Bom, como eles estão mais ou menos em ordem, né, eu vou continuar seguindo a ordem. O meu U. O que é o U? Gx. O U. Gx. O que é o X? Me. O que é o X? Me. E, finalmente, o meu E. O meu E é R menos HU. R menos HU. E olha só, equação 1, equação 2, equação 3, equação 4. E agora? Bom, basicamente, vale a pena nós pararmos nesse ponto e analisarmos a nossa situação. Né? Pelo seguinte, como eu tenho 4 equações, o que pode acontecer de estranho na hora da solução? Eu me perder no meio das substituições.
eu substituo 1 e 2, e depois eu substituo 3, depois eu substituo 4, depois aí eu vejo que eu preciso substituir o 1, preciso substituir o 2 de novo, e eu fico num laço eterno de substituições, não consigo chegar a nada. E o que precisa restar no final? O resultado final tem que ser C sobre R, C sobre R. Isso significa que o U, X e E precisam desaparecer. Então, qual que seria um bom procedimento aí? Aí é que vale a pena a gente parar e analisar o que a gente vai fazer. Então, qual que vai ser a minha estratégia? Eu vou fazer o seguinte, já sei. Começando pela equação 1, já está aqui embaixo, ó, ela depende de U. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, substituo essa e eu vou ficar em função de x. Então, x daqui, daqui. E aí eu vou substituir essa equação aqui, e aí eu tenho, então, C com relação a E. Essa daí vai ser aqui a minha equação 4, vai ser a minha equação 5. E a próxima equação? A próxima equação vai ser simplesmente, ó, pegar isso daqui, eu tenho o meu U, eu vou substituir este U aqui, vai ficar em função de X, substituo o X, fica em função de E. Coloquei aqui, então, essa equação, no final das contas, ela vai ficar só em função de E, e essas equações aqui em cima, só em função de E também. É só substituir o E de um na outra. Como assim? Vamos ver. Então, 3 e 2 em 1. Pegando a equação 1, C é o Fx mais U. O que é o X? O que é o X? O X é ME, então ME. O que é o meu U? GX. O que é o X? ME. Então, GME. Pronto. Agora eu observo que eu fiquei com E aqui, E aqui. Então, só colocar o E em evidência, C de S. O M também pode ser colocado em evidência, por isso que ele veio do lado de cá. Então, M de S, F mais G vezes Z. Isso daqui é a minha equação 5. Agora, eu vou pegar a minha equação 4 e vou substituir 3 e 2. Então, pegando a minha equação 4, que é essa daqui, E é igual a R menos H, aqui, que é o U? GX. GX. Isso daqui, vou substituir agora o que é o X? ME. Substituindo o X, ME. E aí, olha só, eu tenho E aqui, só colocar isso daí em evidência, Então, passei esse pedaço aqui para o lado de cá, foi colocado em evidência aqui. Aqui, desse lado aqui, só sobrou o R, então passei dividindo, e agora a minha equação 6 é E de S, é o R sobre 1 mais GH. Pronto, agora é só substituir esta equação nessa equação aqui. Tá? Só substituir os E's, o E de uma na outra. Então, pegando esse daqui, ó, MG mais F, dividido por 1 mais MGH, 1 mais MGH, e o R ele já veio para o lado de cá. Pronto. Está aqui a solução desse nosso diagramazinho de blocos aqui. Vamos lá. Que interessante, né? As equações para resolver o diagrama de blocos depende, como eu falei, do conhecimento nosso. E ele fala o seguinte, né? Lembra que eu falei que eu não precisava do U e nem do X? Eu só precisava do E aqui. Por quê? Isso são as equações 5 e 6. Olha só, vamos olhar a equação 5. O que a equação 5 me fala? Está aqui. C, M vezes F mais G vezes o E. Deixa eu subir mais uma aqui. Olha que interessante.
Se eu pegar o C é igual a essa soma, F, M, E, F, M, E. E mais essa parte de baixo, que é G vezes M vezes E. G, M, E. Só colocar o E em evidência, beleza? Tá? Pronto. Mostrei que eu só precisaria da equação 5 para esse pedaço. E a minha equação 6 parece um pouquinho mais complicada, né? Vamos ver se é mesmo um pouquinho mais complicada. Eu quero apagar isso daqui. Pelo seguinte, o que nós precisamos propriamente dito? Esse pedaço aqui, ó. E é igual a R menos H, G, M, E. Vamos olhar no diagrama de blocos. É isso mesmo? O que é o E? R menos H vezes G vezes M vezes E. Espera aí. Eu comecei em E e parei em E? Sim, eu disse que começávamos em sinal, parávamos em sinal. Comecei no E e voltei para o E. Isso não está errado. Então, essa daqui seria a minha segunda equação, só colocar em evidência chegando nesse pedaço aqui. Pronto, resolvido o nosso sisteminha. Dica, os nomes dos sinais podem ser adicionados para facilitar a solução. Né? Em geral, após o somador, é um bom lugar para se dar o nome, como eu disse. Próximo exemplo. Simplificar o diagrama abaixo, ou simplesmente encontrar C sobre R. Qual que é o nosso diagrama? Opa, agora começou a ficar bom. Né? Nós temos uma série de coisas interessantes aqui. Né? Então, vamos analisar. Isso daqui, ele está apontado para cá. Aqui, ó, está em realimentação, que sai desse ponto aqui. Esse ponto aqui vem para cá. Né? Esses dois somadores aqui é interessante pela lógica que eu adotei. E eu precisei, ou melhor, preferi fazer desse jeito aqui, porque, olha que interessante, né? Na verdade, eu não precisaria ter colocado isso daqui. Eu não precisaria ter colocado isso aqui. Eu poderia ter pegado e colocado ali aqui, ó. E aqui menos. Poderia? Sim, poderia, mas aí eu não teria usado dois somadores. E a minha intenção aqui é mostrar essa condição de dois somadores sem que haja um bloco aqui no meio, Como que a gente faz? E, na verdade, é simplesmente a soma de todo mundo. Isso daí é a soma de todo mundo. Então, vamos lá. Onde que nós podemos, então, colocar nomes? Como eu disse, nomes são bons para a gente colocar após somadores. Posso colocar nomes intermediários? Bom, na verdade, o que está intermediário aqui? Talvez esse ponto aqui, mas como eu vou dar um nome aqui, eu sei que o sinal que vem para cá, ele vai passar por esse pedaço e eu vou parar aqui. Então, basicamente, eu só preciso de dois nomes. Por exemplo, né? Aqui quais são os nomes proibidos? Eu não posso usar G1, G2, G3, H1, H2, nem R e nem C. Então, eu tenho que ter uma certa preferência desse primeiro caso aqui, chamá-lo de E. Né? Porque lá na frente a gente vai falar que esse E é o erro do controlador, quer dizer, aquilo que entra no controlador eu vou chamar de erro, mas isso é uma história mais para frente. Vocês dão um nome para cá. Se eu não me engano, eu devo ter colocado o nome de X. Então, pronto. Escolhi
os meus nomes. Poderia colocar nome aqui? Poderia, mas não há necessidade. Poderia colocar um nome aqui? Poderia, mas não há necessidade. Poderia colocar um nome aqui? Opa! Esse já tem nome. Ele vem direto para cá, ele sobe aqui, e ele também vem para cá. Então, ele se reparte em 3 naquele ponto ali. Né? Ele se reparte em 3 naquele ponto ali. E por que eu não coloquei um nome aqui? Porque também não há necessidade, já que eu falei, esse somador, eu simplesmente estou somando todo mundo aqui. Ótimo. Então, nós vamos usar exatamente essa nossa nomenclatura. Só espero que eu tenha acertado. Isso. Deixa eu diminuir um pouquinho mais aqui. Um pouco. Agora vai começar um pouco mais difícil. Mas vamos lá. O método é exatamente o mesmo. Começo em sinal, termino em sinal. Então, sempre eu começo da direita para a esquerda. Como eu adicionei 2 nomes, E e X, então eu vou ter 3 equações, que é a equação vindo de C, depois eu tenho que fazer X igual, e depois eu tenho que fazer E igual. Vamos lá. Então, feito isso, vamos lá para as nossas equações. Primeira equação, ó. C, G3, G2, X. G2, G3, X. Por que eu inverti aqui? Simplesmente para ficar na ordem crescente dos números, já que eu tenho ali G1, G2, G3, H1 e H2. Então, já como isso daí é uma multiplicação, não tem problema, não tem problema. E notem, né? Isso daqui, quando eu venho para cá, ele vem para cá. Eu sempre venho de trás para frente, ao contrário da direção das setas. Isso daqui, ó, estou indo a favor da direção da seta. É errado. Então, G vezes H1. Não, não, não. É errado por causa da direção das setas. Veio aqui, G3, G2, X. C, G2, G3, X. Segunda equação. Segunda equação. É a minha equação X. O que é o X? É uma soma de 2 termos. Então, já como um é positivo, o outro é negativo, eu vou começar pelo positivo. G1E menos H2C. H2C. O E. O E, agora é um pouquinho mais chato, mas eu posso pensar o seguinte. É a soma do que está aqui com a soma do que está aqui. Já como aqui eu tenho um sinal positivo, ó, E H1 G2X. H1 G2X. Ele veio aqui, menos C, menos C, mais R, mais R. Pronto. Temos equação 1, equação 2, equação 3. Cuidado, pessoal, com este somador aqui, ó. Se isso fosse negativo, eu teria que inverter esses 2 sinais na hora que colocássemos aqui. Cuidado com isso. Bom, feito isso, agora vamos resolver. Tá? Vamos resolver. Me parece óbvio que é simplesmente pegar a equação 2 e substituir na equação 1, pego a equação 2 e substituo na equação 3, e aí eu combino essas 2 novas equações. Então, vamos lá. Substituindo 2 em 1 para eliminar x, então, esta nesta, a gente fica com C, é G2, G3, o x. X o que é? G1E menos H2C. G1E menos H2C. Está aqui. Agora, eu tenho C aqui e C aqui, vou colocar isso em evidência, e aí passo tudo para cá, ajeito tudo, e está aqui a minha equação. Opa, professor, está faltando de S aí, não está? Sim, mas foi de propósito. Simplesmente para mostrar para vocês, quer dizer o seguinte, para eu manter o formalismo, eu deveria ter colocado que
tudo era com relação a S. Só que, às vezes, as equações crescem bastante. Inclusive, na prova, não precisa colocar o de S, quer dizer, eu abro parênteses, S, fecha parênteses, né, para a gente não perder muito tempo com isso. Então, a gente pode deixar isso daí de lado. Mas, lembrando, o formalismo pediria que eu sempre colocasse o de S ali. Agora, substituindo 2 em 3, então, esse x aqui, a gente chega nessa equação, combinando ela, temos essa representação aqui. E olha só, agora eu tenho o E aqui e o E aqui que eu preciso substituir. Então, 4 em 5, substituindo para eliminar o meu E de S. Cuidado com essa eliminação aqui, né? Cuidado com essas eliminações. Então, a gente fica com 1 mais H2, G2, G3 vezes o C. Isso aqui é G1, G2, G3, vezes isso. Qual é o meu problema aqui? Este e este. Né? Então, posso juntar todo mundo que tem C, juntei todo mundo que tem C, vou lá e vou dividindo. Professor, tem jeito de eu saber se eu acertei isso daqui? Quer dizer, tem alguma dica que seria importante eu ter para saber se eu cheguei num resultado meramente plausível de solução? Olha, não tem jeito de saber se realmente eu acertei isso daqui, né? Mas ele tem uma coisa interessante que aconteceu. Olha só, não tem nenhum termo ao quadrado. Aqui não tinha nenhum termo que se repetia. O termo que se repetia, por exemplo, G2 e G2, ou G2 e G2. Né? Não tem nenhum termo que se repete. Isso é uma função de transferência que seja colocada em duas partes do meu diagrama. Mesmo que ele tenha várias saídas. Ó, essa daqui vem para cá, e mesmo assim não gerou um termo ao quadrado. Professor, e se eu cheguei no final da minha representação e eu tenho um termo que está quadrado lá? Está errado o que eu fiz? Porque eu já verifiquei várias vezes e está aparecendo esse quadrado aqui. Bom, pode ser que o quadrado esteja presente no numerador porque ele não foi simplificado adequadamente com o denominador. Então, eles têm termos para serem simplificados. E quando a gente faz isso, o resultado final sempre é uma representação e não tem nada ao quadrado, tá certo? Desde que eu não tenha blocos repetidos no meu sistema. Isso é interessante. Né? Vou manter isso na cabeça. Quer dizer, uma das formas de verificar se está certo é essa minha condição, que tem alguma coisa ao quadrado ou não. Esse jeito que nós fazemos, ele não tem um nome específico. A gente poderia chamar isso daqui de método de equações. Tem algum outro método? Bom, tem o método da álgebra de blocos. Professor, sim? Antes de você passar da álgebra de blocos, rapidinho. Nessas equações, se o senhor puder subir um pouquinho nas 3 equações iniciais desse problema, tem algum motivo específico pelo qual o senhor substituiu a 2 na 1 e na 3 e depois substituir a nova 3 na 1, ao invés de simplesmente substituir a 3 na 2 e a 2 na 1? Olha, vai sobrar um x, não vai? Se eu substituir essa nessa, ó, se eu substituir... Primeiro substituir a 3 na 2, os desaparecem, e aí você tem uma função só de x e jogar essa na 1. Pode. É um outro jeito que tem. Não tem nenhum motivo específico para não fazer. Não tem nenhum motivo específico. A única coisa que eu digo é cuidado com essas substituições. Porque, para evitar o que eu falei, você cai num laço que você não acaba nunca. Por exemplo, pegando esse gancho que você falou, né? Você falou, já sei, vou pegar o jeito que você falou primeiro aqui, o 2 em 1. Se eu substituir o 2 em 1, fica em E. Aí, se eu substituir a 3 nessa resultante, apareceu X de novo. Onde é que está X? É aqui.
Aí vai voltar de novo o meu E para o meu problema. Então, mas essa daí de pegar que você falou, pega essa daqui, o E, substitua aqui, vai ficar só em função de X. Aí eu substituo X aqui e resolvo, não tem problema. Dá para resolver desse jeito, né? Os nossos blocos, eles vão crescer um pouquinho mais, aí a gente vai ver outros exemplos desse daí. Mas perfeita a colocação. Não tem uma lógica propriamente dito de resolver daqui para frente, né? A grande questão é como eu monto essas três equações aqui. É onde a gente precisa tomar cuidado. Depois, o próximo cuidado é como que eu resolvo isso daí. Tá certo? Posso passar para a álgebra de blocos? Olha, o que é a álgebra de blocos? Diferente do meu sistema de equações, o que eu vou fazer? Eu vou movimentar o bloco. Né? Parece uma coisa estranha e, principalmente, no início, dá a impressão que eu vou complicar as minhas soluções. Então, lembrem-se disso. Parece que eu vou complicar as minhas soluções, mas a intenção não é complicar. É quando nós tivermos um diagrama maior, a gente consegue resolver sem muitos cálculos. Por exemplo, aonde que eu estou querendo chegar com isso? Olha esse meu sistema aqui, né? Eu tenho um paralelo aqui, tenho uma realimentação aqui, só que a gente fala que elas estão embaraçadas. Embaraçado é a minha realimentação atrapalha a minha solução do meu paralelo. Então, será que não tem um jeito de eu movimentar essas linhas? Por exemplo, tirando essa linha dessa posição aqui e passando para cá. Se eu conseguisse fazer isso, quer dizer, tirar essa linha daqui e passar para cá, eu teria um paralelo puro, uma realimentação pura, e aí eu teria a série da realimentação como paralelo. É isso. Então, parece que complica, mas no final das contas, permite que a gente saia muitas vezes da solução. Mais fácil. E tem um momento que eu posso passar de uma para outra? Bom, eu posso começar com álgebra e depois passar para os nossos sistemas de equações. Isso não tem problema nenhum. Então, vamos ver as nossas formas mais simples aí que a gente tem. Primeira coisa, né, vale a pena a gente comentar, né, lá no início, aquelas nossas formas iniciais, elas são relacionadas também com álgebra de blocos. Então, quais são as álgebras que a gente tem? Sistemas em série, eu multiplico, né? Desde que não tenha uma linha saindo aqui no meio. É isso que eu preciso tomar cuidado. Se eu tiver linha saindo aqui do meio, eu preciso fazer modificações. O meu sistema em paralelo, olha só, desde que eu não tenha uma linha saindo daqui, ó, para outro lugar, eu posso simplesmente somar esses termos aqui. Eu posso somar esses dois do jeito que foi feito aqui. E o meu sistema em realimentação? Bom, o meu sistema de realimentação, eu não vou usar esse exemplo aqui, porque eu acho melhor nós usarmos o segundo exemplo. Esse daqui. E era o seguinte, né? Quando eu tenho a minha realimentação, a solução é m vezes g tá aqui, ó, m vezes g, então m vezes g, 1, aí isso daqui é menos, então 1 mais mgh. Ótimo. Vamos, então, lembrar dessas leis básicas. Agora, vamos para lá, exatamente para o restante, para as outras álgebras que são interessantes para mim, que é justamente a movimentação dos blocos, né? Eu vou usar essas formas básicas,
Mas agora eu vou começar a movimentar as linhas também. Então, como que a gente começa? Sistema em paralelo. Por que paralelo? Essa linha e essa linha estão apontadas para o mesmo lado, né? Então, olha só, o que que é? É o C, é uma soma de F mais G, F mais G, vezes o M, vezes o E, tá certo? Então, essa é a minha forma básica que eu quero sempre ter. E o que eu vou fazer com a linha azul? Eu vou começar a movimentá-la. Isso é, se eu pegar essa linha aqui, pular ela para cá, ou pular para cá, o que que eu devo fazer, principalmente com F, de tal forma que o meu resultado seja sempre F mais G vezes M vezes E. Então, eu vou fixar esse resultado aqui, ó. Tá aqui, né? Eu vou sempre voltar nele. Vamos lá para a nossa primeira modificação. Ah, olha o que eu fiz aqui. Eu saltei a linha que estava para cá e coloquei para cá. Quando eu salto o bloco, e isso é legal para a gente decorar, quando eu salto o bloco para a direita, o que que eu faço? Divido aquele que saltou por aquilo que foi saltado, né? Vamos falar assim. Então, estava aqui, ó, como eu saltei o G, então eu tenho que dividir por G. E isso daqui? Está correto? Bom, vamos ver as nossas equações ali, ó. Né? C é igual à soma disso com isso. Espera aí. Eu estou vendo aqui o F e o G. F e G. Mas de onde que veio esse mais um? Olha, vamos imaginar o seguinte. Isso daqui é simplesmente uma linha. Se ela não existisse, seria só C é igual F sobre G que vem para cá. Mas só que existe essa linha aqui. Então, eu posso entender, quando eu tenho uma linha aqui, isso daqui seja o bloco unitário. Fica mais fácil, às vezes, para a gente lembrar disso daí. Então, olha, C é a soma de F sobre G mais 1, F com G mais 1, vezes o G, vezes o H, vezes o E. E aí? Somando esse termo aqui, ó, agora eu vou passar para cá, somo esse termo aqui, o G vem para cá, soma, cancela esse G com esse G aqui, e aqui em cima fica F mais G, que era o que eu tinha antes. Então, olha só, primeira álgebra. Se eu saltar isso daqui, o paralelo para a direita, eu divido esse bloco aqui pelo bloco que foi saltado. Próxima álgebra. Olha que interessante. Estava aqui, eu saltei para cá. Quer dizer, saltei para a esquerda. Quando eu salto para a esquerda, eu multiplico. Então, saltou o bloco M, o M veio multiplicando aqui. E olha que interessante agora, essa daqui ficou muito fácil, né? Porque ficou simplesmente um paralelo. Isso é, o C é MF mais G vezes M vezes o E. Colocando o meu E em evidência, tenho o meu resultado original. Pronto. Essas são duas álgebras muito usadas na movimentação dos blocos. Tem outras? Claro que tem. Sistemas em realimentação. Olha só o sistema em realimentação. Está aqui. A gente sabe, temos uma realimentação pura aqui, em série com G. Então, ó o G aqui, a minha realimentação por aqui. Vamos direto. M, embaixo,
1 menos. Então, 1 mais o que está no ramo direto vezes o que está no ramo de realimentação. M vezes F. M, F. Pronto, está aqui. Agora, o que eu vou fazer? Bom, simplesmente pegar o meu G, passar aqui para dentro, multiplicando. Então, essa daqui é a minha representação básica. Agora, o que eu pretendo fazer? É a movimentação do termo que está em realimentação. Quer dizer, esse termo daqui, ó, este termo daqui, eu quero passá-lo para cá e eu quero passá-lo para cá. Tá? Vamos fazer isso, então. Vamos fazer isso, então. Deixa eu pegar a minha forma básica aqui. Pronto. Vamos ver o que a gente faz, então. Olha só. Meu bloco estava aqui, a linha estava aqui, eu joguei ela para a direita. Quando eu jogo para a direita, eu divido aquilo que passou. Então, estava vindo para cá, veio para cá para a direita, saltou o G para a direita, venho dividindo o G aqui. Peraí, como é que fica esse troço aqui agora? Ah, esse daí é fácil. Olha só. Isso daqui é um paralelo puro. MG, MG, então MG, embaixo, 1 mais o que está em cima, MG, MG, vezes o que está na minha alimentação, F sobre G, F sobre G. Cancelo esse G, chego na minha forma básica aqui. Pronto. Agora eu vou fazer a mesma coisa saltando, não para a direita, mas saltando para a esquerda. Então, a gente já viu, a gente multiplica. Né? MG saltou aqui, ó. Eu venho multiplicando aqui MG. E aí, o que eu tenho? Realimentação pura com a série aqui. E aí, como é que fica? Realimentação pura. Ramo direto. 1 mais o que está no ramo direto, que é 1, vezes o que está no ramo de realimentação. M vezes o F. Em série com M vezes G. Então, M e G. Pego esses dois, passo para cá, pronto. Está feito aqui as minhas álgebras de bloco. Por incrível que pareça, pessoal, essas 4 resolvem muito a minha vida. Resolve muito a minha vida. Não precisaria de mais nenhuma outra álgebra de blocos. Mas eu ainda passo mais uma que muitas vezes facilita um pouco a nossa vida, porque a grande parte dos nossos sistemas são feitos em sistemas de realimentação e às vezes eu preciso ou quero fazer isso daqui. Ó. Professor, peraí. Você pode repetir o último, por favor, que eu não entendi? Eu perdi. Essa construção aqui. Essa aí. Ó, o original está aqui. O original está aqui. Quando eu pego essa linha aqui e salto para a esquerda, eu tenho que pegar o bloco aonde estava conectado a linha e tenho que multiplicar pelo bloco que ele saltou. E o interessante, né? Se eu salto a linha para a direita, eu divido. Linha para a esquerda, eu multiplico. Isso foi para as 2 álgebras que eu mostrei para vocês. E aí, o que a gente tem, então? Que agora que vem o pulo do gato, né? Que é isso daqui. Como que eu resolvo? Isso daqui é isso daqui, ó. Esse daqui é esse daqui. Eu acho que assim fica um pouco mais fácil de ser entendido. E eu acho que o grande problema não é ver que o M está multiplicando o G aqui, né? O M está multiplicando o G. Sim, porque que essa forma ficou desse jeito aqui. Assim como o caso que eu mostrei lá em cima, eu posso imaginar que essa linha direta aqui, ó, que é onde vem essa minha realimentação, eu ponho o bloco 1. Agora fica mais fácil. Eu tenho aqui ramo direto,
1, 1. Embaixo, 1 mais, porque aqui é menos. Então, 1 mais, o que está no ramo direto, 1, vezes o ramo que está em realimentação. MF, MF. Deu para entender agora? Ficou claro para quem me perguntou? Ficou. Ótimo. Obrigada. Próximo sisteminha, somatório. Né? Bom, a minha intenção aqui é mostrar para vocês o que vai diferir da realimentação que foi vista antes. A realimentação era a movimentação dessa linha aqui. Quer dizer, eu tirava essa linha aqui, ó, e passava ela para cá, ou então eu saltava mais um bloco para lá. Agora, o que eu quero fazer? Basicamente, é pegar este bloco aqui, colocá-lo aqui dentro, ou pegar esse bloco aqui e colocar para fora. Então, é isso que eu quero fazer aqui. Né? Então, vamos ver como é que fica primeiro a nossa forma básica. A nossa forma básica. Nós temos uma realimentação pura em série com esse daqui. Então, G vezes a nossa realimentação pura. M, olha só, aqui eu coloquei mais. Então, 1 menos M vezes o F. Pronto. Está aqui a nossa base. Pronto. Agora, vamos lá. Vamos começar as nossas movimentações. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu peguei o G que estava do lado de fora e coloquei ele para dentro. Coloquei ele para dentro. Então, o meu bloco foi movimentado aqui para dentro. Aí eu coloquei o meu G aqui e olha o que eu tive que fazer. Dividir este bloco que estava na realimentação pelo bloco que entrou no meu somatório. E aí, como é que ficam as nossas equações? Simples. G vezes M dividido por 1 menos G vezes M vezes F sobre G. Esse G cancela com esse G. Chegamos nesse resultado, que era exatamente o que eu tinha antes. Então, olha só. O bloco que estava aqui do lado de fora, quando ele entra aqui no meu ramo de realimentação, tem que ser dividido por ele. Agora, eu vou fazer o contrário. Eu vou colocar o M para fora. Olha só. O M que estava aqui veio para cá. Quando o M vem para o lado de fora, eu tenho que pegar o que estava na minha realimentação e multiplicar por M. Vamos ver se é isso mesmo? GM, GM. Olha só o exemplo que teve dúvida antes. 1 menos 1 vezes FM. Então, simplesmente a gente fala assim, 1 dividido por 1 menos FM, ou aqui MF. Pronto, aí eu cancelo, pego esses dois aqui, jogo para cá, está aqui o meu resultado. Pronto. Pessoal, isso aqui é um pequeno resumo, né? É um pequeno resumo dessas nossas álgebras aí, ó. Série, multiplico, paralelo, eu somo, realimentação, então aqui está falando o seguinte, né? Realimentação negativa, né? Realimentação negativa. O realimentação negativa, ele vem aqui com positivo, então é o que está no ramo direto, 1 mais o que está no ramo direto vezes o que está no ramo de realimentação. Aquele deslocamento do ponto soma, quer dizer, eu estou pegando o G, colocando para o lado de fora, isso daqui eu tenho que multiplicar pelo que saltou. Isso daqui, ó, esse daqui, de certa forma, é fácil, eu posso inverter esses blocos, já que não tem nada aqui no meio, né? Isso daqui é bem evidente, esse tipo de coisa. Colocando ele para fora,
Eu acho que ele está repetido, né? Coloquei o G para fora, ele está exatamente aqui, ó, quer dizer, a mesma coisa. Ó. Né? Coloquei ele para o lado de fora, veio dividindo aqui. Exemplos. Ué, agora eu não preciso colocar nenhuma linha que eu queira. Né? Isso é, nenhum nome, porque o quê? Porque o que eu vou trabalhar agora é com álgebra de blocos. E como que eu devo fazer? Basicamente, vale a pena parar um pouco e perder um pouco de tempo para nós descobrirmos o que nós queremos fazer. Então, está aqui o meu desenho, né? Ele está aqui. Bom, quais são as opções que eu tenho? Primeiro, o que está me embaraçando tudo? O embaraço vem esse paralelo e essa realimentação aqui. Então, tem algumas opções. Primeira opção, vamos olhar para o lado de cima. Eu tenho a opção movimentar para cá, que não vai me levar a nada. Se eu movimentar para cá, eu não desembaracei o meu sistema. Só que eu posso, essa daqui, movimentar para cá, e aí eu tenho realimentação pura e um paralelo puro. Posso movimentar essa linha para cá? Posso também. Se eu movimentar essa linha para cá, eu vou ter uma realimentação e um paralelo puro. Poderia pegar essa linha e passar para o lado de cá? Também. Isso é uma solução. Eu poderia passar essa linha para cá e essa linha para cá? Sim. Eu estou fazendo contas desnecessárias quando eu faço todas essas modificações. A grande questão é chegar no mínimo necessário de tal forma que eu consiga resolvê-lo de uma forma adequada. Então, qual que é a minha primeira demonstração dessa técnica? Olha só. Solução 1, resolvendo aplicando a metodologia do paralelo avanço na entrada de F. Quer dizer, eu vou pegar essa linha aqui, ó, e vou saltar para cá. Quando eu pego essa linha e salto para cá, esse bloco que teve o salto tem que ser dividido por o bloco que foi saltado. Então, tá aqui. E aí, como é que fica? Paralelo puro vezes... uma realimentação pura, porque as setas estão em sentidos contrários, vezes um paralelo puro. Então, aqui, como é que fica? mg dividido por 1 mais mg vezes h, e isso daqui vezes f sobre g mais 1. Tá? E representando em blocos ainda, né, porque isso é muito comum, nós pegarmos uma representação, quando a gente faz a álgebra de blocos, a gente continua com os blocos. Então, olha só, mg, 1 mais mgh, mgh. Esse outro lado aqui, f sobre g, mais 1. Pessoal, erro típico de prova, esquecer esse 1 aqui, viu? Erro típico de prova. Agora é só resolver. Pego o G, multiplico para cá, cancelo os dois Gs, tá? Pronto. Cheguei na mesma solução que eu tinha antes. Álgebra de blocos, a solução é única? Sim, a solução é única. Mas, para chegar na solução, ela não é única. Então, eu posso comparar o meu resultado com o de alguém, mas nós usamos métodos diferentes. Então, eu não quero mais avançar o de cima. Eu não quero mexer no de cima. Então, realimentação, recuo. Quer dizer, eu vou pegar esse daqui e movimentar para cá. Se eu pego ele e movimento para cá, tenho que multiplicar esse por esse. Pronto. Aí, o que eu tenho? Realimentação pura, paralelo puro. G mais F, M,
1 mais mgh. Se eu fosse resolver por esse método, pessoal, essa daqui seria o que eu escolheria. Pegar essa e movimentar para cá. E aí é só multiplicar os dois. Pronto. Nossa. E agora? Como que eu faço? Pessoal, esse diagrama aqui, por ser relativamente bem complicado, eu não tenho um jeito. Na verdade, aqui na apostila, se eu não me engano, nós temos 3 jeitos de resolvê-lo. Olha que interessante. 3 maneiras, professor? Sim. E tem mais maneiras? Claro que tem. Vai tudo depender do nosso conhecimento do diagrama de blocos e da álgebra de blocos. Então, vamos começar a analisar primeiro. É sempre assim que a gente deve partir. Vamos analisar. Eu tenho uma realimentação aqui, só que tem esse desgramado entrando, somando aqui. Aí eu tenho essa saída aqui, essa outra aqui, tem um para cá e o outro para cá. Só lembrando, isso daqui está tudo no mesmo ponto. Não tem nenhum problema. Então, vamos ver o primeiro jeito de resolver. É o jeito mais intuitivo? Não necessariamente. É o jeito mais fácil? Com certeza, se eu não me engano, é o terceiro jeito que eu acho que é o mais fácil de ser resolvido, só que ele requer um pouquinho mais de conhecimento na movimentação dos blocos. Então, deixa eu colocar aqui, porque vai ser interessante a gente fazer essas movimentações devagar. Então, nós temos essa daqui como base. O que nós vamos fazer aqui? Qual que vai ser a proposta? Movendo H2 para fora de G1. H2 para fora de G1. Então, eu vou pegar esse daqui, ó, esse somador, e vou passar para o lado de cá. Quer dizer, eu vou pegar o G1 e vou entrar aqui. Quando a gente faz isso daí, olha só. Né? Ele era desse jeito, e aí eu vou pegar esse G1, eu vou colocar para cá, e esse somador vai vir para cá. Ele vai ficar exatamente assim. Ó. Pronto. Então, ele era assim, passei para cá, virou esse daqui. Esse daqui já me resolveu? Bom, completamente não. Mas ele já me desembaraçou. Por que ele me desembaraçou? Eu tenho uma realimentação pura, aí eu tenho, em série com isso, outra realimentação pura e uma outra realimentação pura aqui. Então, vamos começar essas soluções. Olha só. Vou resolver esse daqui. Então, vai ficar G1, G2. Ó, G1, G2, G1, G2. Aqui é mais, então veio menos aqui. G1, G2, H1. G1, G2, H1. Pronto. Estamos aqui. Né? Estamos aqui. Agora, o que eu tenho aqui? Bom, tenho o G3. Então, multiplico por G3 e resolvo essa minha realimentação aqui. Olha só, vou diminuir um pouquinho a tela aqui. Mais um pouquinho. Então, este vezes este. Só que aí eu vou pegar esse vezes esse que vai dividir. Cuidado com essas divisões aí, viu, pessoal? Olha só. Então, G1, G2, 1 menos G1, G2, H1, está aqui em cima, no meu numerador. Olha o G3 aqui, olha o G3 aqui, ó, olha o G3 aqui. Então, esse vezes esse está aqui, dividido por 1 mais, já que aqui eu tenho menos, então 1 mais esse vezes esse vezes esse. Então, está aqui vezes esse. Agora, cuidado. Poderia continuar daí? Poderia. Só que nós temos que simplificar
pelo menos para facilitar as nossas contas. E olha só, esse tamanho aqui, o que acontece? Olha o G1 sendo simplificado. E aí, se eu observar aqui, ó, 1 menos G1, G2H1, 1 menos G1, G2H1, é o mesmo denominador. Então, se eu pegar isso daqui e multiplicar para cá, dá para simplificar aqui. E olha só, esse troço grande virou esse daqui pequeno. Agora, é muito fácil. Ramo direto, 1 mais o ramo direto vezes a minha realimentação, que é unitária. Então, por isso que ele fica desse jeito. Resolvendo aqui, chegamos exatamente nesse ponto. Solução 2. Opa, tem outra solução? Claro, como eu disse, tem várias soluções aqui. Tem várias outras soluções aqui. Vamos ver. Movendo H2 para dentro de G3. Ah, porque, na verdade, pessoal, o que está acontecendo? Antes eu peguei esse e movimentei para cá. Agora, se eu pegar este ponto aqui, ó, e movimentá-lo para cá, eu também desembaraço o meu sistema. Isso é. Olha só, o que eu tinha antes. Então, eu vou pegar essa linha aqui, vou pegar essa linha aqui e vou passá-la para cá. Quando eu passo para cá, passei para a esquerda, multiplico isso daqui pelo bloco que foi saltado. Pronto, estamos aqui. E aí, como é que fica? Como é que fica? Fácil. Vou primeiro resolver isso daqui. Então, a gente tem uma realimentação aqui. A gente tem uma realimentação. Olha só, G2, 1 mais G2, G3H2. Opa, sumiu alguma coisa aí? Ah, olha que interessante. Tem um erro aqui, ó. Tem um erro aqui, agora que eu vi. Olha só, G2 está aqui em cima. E ele tem que ser, na parte de baixo, 1 mais G2, G3, H2. Então, esse bloco aqui, ó, está faltando o meu G2 aqui. Está faltando o meu G2 aqui. Está faltando o meu G2 ali. Feito isso, então, lembrando que a gente tem o nosso G2 que está faltando aqui. O que eu tenho agora? Uma realimentação positiva. Vamos ver se vai aparecer esse... Ó, continuou não aparecendo, então aqui era para ter... Deixa eu colocar em outra cor aqui, ó, porque, afinal de contas, isso daqui é isso vezes isso. Embaixo, 1 menos isso vezes isso vezes isso. Então, G1 vezes isso daqui, depois vezes esse daqui. Então, o que está acontecendo é que nós temos o G2 aqui. E o meu G2 aqui. É isso mesmo? Isso, como eu tenho o meu G2 aqui, é esse vezes esse. E aí, ele veio para cá. Pronto. O que eu preciso fazer? As nossas simplificações. Então, o G2 aqui, com o G2 aqui, G2 aqui, G2 aqui. Aí eu percebo que 1 mais H2, G3, 1 mais H2, G3, pode ser simplificado. E eu tenho aqui o meu G3 aqui do lado de fora. Só cuidado com isso daí. E aí, então, simplificando tudo,
a gente chega nesse resultado aqui. Tem alguma coisa de estranho? Porque, teoricamente, eu cancelo esse, e aí esse vezes esse. Eu vou dar uma conferida nessas contas aqui. Tem algum ponto que está esquisito aqui, pessoal. Tem algum ponto que está esquisito aqui com esse G2. Mas, se for feito de acordo, a gente chega nesse daqui. Teria outro jeito? Claro que teria. Qual que seria o outro jeito de resolver isso daí? Bom, eu poderia simplesmente imaginar o seguinte, né? Essa eu peguei esse daqui e passei para cá. O outro eu peguei esse daqui e passei para cá. Tem algum outro jeito, assim, bastante interessante de resolver isso? Claro. Por isso que falo. Depende da capacidade de abstração de quem está resolvendo. Então, olha só. O que eu estou querendo dizer? Essas duas linhas aqui, elas são paralelas? São. Do mesmo lado. Assim como essa daqui. Só que eu posso resolver tudo de uma vez? Não. Por que eu não posso? Preciso fazer o seguinte, ó. Essa linha pode vir para cá? Pode. Se essa linha vir para cá, isso está em série com isso. Porque, afinal de contas, eles estão apontando, ou melhor, em paralelo, ó, apontando para o mesmo lado. Olha, dá para somar isso daí. E olha que interessante. Se eu pegar esse termo aqui e colocar aqui para dentro, isso quer dizer que eu posso pegar este meu somador aqui e colocar aqui para o lado de fora. E aí, então, eu teria este paralelo, com este paralelo, com este paralelo, somo todo mundo, então eu só fico com um bloco fácil de ser resolvido. É exatamente isso que eu vou fazer. Então, olha só, fazendo as nossas movimentações aqui, para a gente ver como é que fica desse outro jeito. Deixa eu chegar lá. Isso. Tá aqui. Então, vamos ver as nossas movimentações. Primeira delas. Isso nós já fizemos lá em cima, né? O que nós fizemos lá em cima? Ó, nós pegamos esse G1 aqui. Então, olha só, o G1 veio para cá, esse somador veio para o lado de cá. Aí, o que eu preciso fazer com H2? H2 eu divido. Ao mesmo tempo, eu vou pegar o H1 e passar para cá. Quando eu pego o H1 e passo para a direita em G2, eu venho dividindo aqui, ó. Então, veio dividindo aqui. Pronto. E agora? Agora vem aquilo que eu falei. Paralelo. Paralelo. E paralelo. Olha que interessante, né? 3 paralelos. Só preciso tomar cuidado com os meus sinais. Tá? Só preciso tomar cuidado com os meus sinais. Isso é, eu quero transformar isso daqui simplesmente nisso daqui. Então, vamos ver o que é que eu fiz aqui, ó. Eu somei este com este com esse. E aí eu optei para deixar o quê? Negativo aqui, que era justamente esse meu sinal aqui. Poderia ser positivo? Sem problemas, só inverteria os sinais de baixo. Então, eu tenho essa minha realimentação aqui, é esse 1. Menos, porque aqui está o menos. E aqui, ó, está mais. Então, H1, G3, H1, G3.
Aqui está menos, como eu vou deixar o menos do lado de fora, veio como mais aqui. H2G1. H2G1. Beleza. Consigo resolver agora? Sim, facilmente. Como? Bom, agora é o seguinte, né? Ó. Ramo direto, G1, G2, G3, vezes 1 mais o ramo direto, G1, G2, G3, vezes o meu ramo de realimentação, 1 menos H1, G3, mais H2, G1. Pronto. Aí agora é só pegar esse termo, multiplicar, somar todo mundo. Chegamos nesta nossa representação. Pessoal, a aula que vem, só exemplos. Só exemplos. Tá certo? Isso quer dizer o seguinte, que quantas aulas nós precisamos para o nosso calendário? Ah, isso é interessante. Isso é interessante. Quantas aulas nós vamos precisar do nosso calendário? Diagrama de blocos, eu coloquei 3 aulas no nosso calendário e nós só precisamos de 2 aulas. Então, o que eu quero lembrar isso para vocês? É o seguinte, cadê o nosso cronograma? Cadê o nosso cronograma? Cadê o nosso cronograma? Cronograma diurno, né? Cronograma diurno, aqui. Hoje é dia 8. Dia 8, ó. Como se fosse a nossa primeira aula de diagrama de blocos. Isso quer dizer que quarta-feira nós fazemos a nossa segunda e última aula de diagrama de blocos, na quarta-feira agora, e esse feriado eu lembrei, dia 15 é feriado, dia 17 eu apresento a prova para vocês, tá certo? Então, estou deixando gravado aqui que a nossa prova será apresentada para vocês no dia 17, na quarta-feira da próxima semana. Pessoal, deixa eu parar a nossa gravação de hoje.